Provavelmente, o momento mais discutido neste final de semana foi a proposta dos Estados Unidos da América para a Ucrânia, a resposta da Ucrânia, a resposta da Europa e a opinião da Rússia. Toda essa atividade frenética girou, na minha opinião, em torno de 1 ou 2 pontos. Daqueles 28 segundo algumas fontes, 26 segundo outras fontes. Mas vamos começar pelo início, com a essência da proposta que Witkoff levou para Kiev. Primeiro, a Ucrânia estabelece o status de neutralidade, seja na Constituição, seja por 20 anos. Esse status é semelhante ao da Suíça, Áustria, Irlanda, Islândia, Malta, Liechtenstein, Costa Rica e também do Turcomenistão. Então, não é algo totalmente surpreendente. Sim, há bastantes países que têm esse status de neutralidade. Em segundo lugar, a Ucrânia se compromete a não instalar armas nucleares e a limitar o tamanho de seu exército. Mas o número de militares permitido para ela é 2 vezes maior do que era em 1922, ou seja, 600 mil pessoas na Ucrânia. Disseram que eram 150 mil, mas verifiquei vários documentos e todos apontam que o exército tem 600 mil pessoas. Aliás, não está nada claro como a Ucrânia vai conseguir manter um exército tão grande. Talvez a Ucrânia esteja contando com a continuação, digamos assim, do apoio dos Estados Unidos ou da União Europeia. Terceiro, a Ucrânia, se quiser entrar na União Europeia, eles serão completos idiotas. Claro, se entrarem, mas tenho quase certeza de que serão completos idiotas. Para a liderança ucraniana, isso é um monte de dinheiro, mas para o povo é uma catástrofe. Eu já falei muito sobre isso, então não vou me repetir. Quarto, os Estados Unidos da América e os aliados dão à Ucrânia garantias de segurança por 10 anos. Sim, podem ser estendidas, mas são concedidas por 10 anos. Durante esses 10 anos, um ataque à Ucrânia será considerado como um ataque à OTAN? Provavelmente. Eu não sei exatamente quais países serão. Se será a OTAN que vai dar, ou se serão os Estados Unidos da América mais alguns países. Mas, de qualquer forma, será algo do tipo OTAN. O quinto, o chamado parágrafo 5 do artigo 5. O quinto, o quarto. A Crimeia, as regiões de Lugansk e Donetsk são totalmente reconhecidas como território russo. A Ucrânia terá que entregar à Rússia um território que a Rússia ainda não conquistou. Além disso, o quarto. Esses territórios são reconhecidos como neutros, desmilitarizados, referindo-se àqueles que ela não conquistou, zona de amortecimento. Mas, de fato, eles pertencem e são controlados pela Rússia. Então, não importa como sejam chamados, eles ficam com a Rússia. 6. A divisão das regiões de Kherson e Zaporizhzhia ocorre pela linha de contato atual. 7. A Rússia recebe reintegração gradual na economia mundial. Foi isso que eles escreveram lá. 8. Dos 300 bilhões de dólares russos congelados. Então, quanto está indo para lá? Aproximadamente 100 bilhões vão para compensar os danos à Ucrânia e cerca de 200 bilhões para o Fundo de Reconstrução da Ucrânia. Com um lucro de 50% irá para a Rússia, lucro para compensar as perdas e os gastos com a guerra na Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia cede 25% do seu território e recebe 300 bilhões de dólares para a reconstrução. De várias formas, sim, mas ainda são 300 bilhões de dólares para a reconstrução e 10 anos de garantia. Bem, digamos, os Estados Unidos da América, a Rússia, recebe Donbass e a Crimeia e a suspensão gradual das sanções. Então, o que a União Europeia propôs em resposta a isso? Primeiro, na Ucrânia não serão impostas restrições ao tamanho das forças armadas nem à indústria de defesa. Quero dizer que na França há 200 mil militares e no Reino Unido o efetivo do exército é de 72 mil pessoas. Para que a Ucrânia precisa de mais de 600 mil e quem vai sustentá-los? Bem, é totalmente incompreensível. Agora, o segundo ponto. Isso é a Ucrânia. Então, o que os europeus disserem, será permitido que ela coloque em seu território forças dos aliados. Então, qual o sentido de não entrar na OTAN? Nenhum. É igual, não é? Terceiro, a Ucrânia recebe o direito, no futuro,
o que significa, esse futuro não está claro, de entrar na OTAN. Ou seja, aquilo por causa do que a Rússia se incomodava, né? Bom, pelo menos é isso que eles pensavam, diziam. Quarto, o mais importante provavelmente é que o status das regiões ocupadas não é consolidado, mas está em discussão. Isso ocorre após a delimitação e o cessar-fogo, ou seja, a guerra acaba. E depois disso, sentamos para discutir. Sinceramente, não sei. Geralmente todos participam dessas situações. Quando eles começam a vencer, querem que as negociações aconteçam nesse momento. E aqueles que estão perdendo querem que primeiro tudo pare e só depois comecem as negociações. E o quinto ponto, todas as crianças, pessoas deslocadas, retornam, são trocadas. Ou seja, acontece uma troca mútua de todos aqueles que acabaram em território estrangeiro. Então, a Europa ofereceu à Rússia exatamente aquilo pelo qual Putin começou a guerra. Armas da OTAN na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, chamam isso não de OTAN, mas de SHMATAN, mas as armas são as mesmas e está lá o exército ilimitado da Ucrânia, o status indefinido das regiões ocupadas. Bem, isso certamente levará a um conflito futuro. Os ativos russos estão congelados, mas, por enquanto, os russos não pagaram a reparação. Sobre isso não se comenta. Talvez digam 1 trilhão, e eles não devem menos, mas mais. Mas eles também, por assim dizer, têm uma pequena quantidade, digamos assim, de cérebro entre as orelhas, e o alívio das sanções só é possível após uma longa, não se sabe quanto tempo, paz duradoura. Então, ou seja, os russos responderam a essa proposta. Isso significa o quê? Uma reação fortemente negativa, digamos assim, à proposta americana. Responderam que estão prontos para discuti-la. Então, ou seja, a proposta básica os satisfez, mas ainda precisa de alguns ajustes. E sobre a proposta europeia, eles disseram que não serve para eles. A Rússia, representada por Peskov e depois pelo senador Pushkov, declarou que não vai permitir o posicionamento de mísseis da OTAN em sua fronteira. Digamos assim, eles vão continuar e continuar. Digamos assim, não vão permitir o cálculo de compensações para a Ucrânia. Não vão negociar o status das regiões ocupadas após o estabelecimento do cessar-fogo e assim por diante, etc. Os russos declararam que a proposta da Europa incita a guerra e não a interrompe. Maria Zakharova expressou a posição do Ministério das Relações Exteriores. Portanto, a proposta da Europa é inaceitável. Ela não visa resolver os problemas que, segundo ela, levaram à guerra. No plano da Europa, não há menção à guerra nem à proteção. Tudo isso, segundo Zakharova, à proteção dos direitos da população de língua russa, à revogação de leis discriminatórias, ao fim da perseguição à Igreja Ortodoxa. Tudo aquilo sobre o que eles falavam no início da guerra, se não oferecem isso a eles, por que parariam de lutar se não perdem nada? Aqui está a questão. Se eles estão perdendo, tudo bem, é compreensível. Mas se estão empatando ou ganhando, por que parar se esse é o objetivo declarado? No caso dos Estados Unidos da América, tudo isso está presente. Tudo aquilo de que falamos, ou seja, quero dizer, tanto as questões relacionadas à população de língua russa quanto à Igreja e coisas do tipo. Qualquer tentativa de aceitar esse plano da União Europeia, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado oficial, está fadada ao fracasso e só vai prolongar o conflito. Não falo de certo ou errado, só peço que aponte o culpado. Está claro, a Rússia atacou. Mas estou falando apenas sobre o que está acontecendo com as propostas europeias, americanas e a reação na Ucrânia e na Rússia a essas propostas. Vou dizer por mim mesmo que, ou seja, a Europa, na minha opinião, está buscando que o massacre continue. Tudo isso parece que a tarefa deles é estender o conflito. E por quais motivos eu não sei. Podemos fazer todo tipo de suposições, mas apontar o dedo e dizer é isso, como dizem, eu não posso. A liderança ucraniana declarou que não vai ceder nem 1 centímetro de terra. Talvez estejam falando das terras que ainda não foram tomadas, não sei. Mas pelo menos, a princípio, soa como nem 1 centímetro de terra, como dizem. Parece que as partes não estão dispostas a fazer concessões, ou seja, isso significa que elas não estão prontas para a paz. Se a Ucrânia recusar a proposta dos Estados Unidos da América, então a administração de Trump
Bem, muito provavelmente vai encerrar o apoio militar e financeiro à Ucrânia. Pelo menos tudo isso será significativamente reduzido, talvez até completamente interrompido. Se Kiev planeja lutar, terá que fazer isso sem os Estados Unidos da América. Trump estabeleceu um prazo para a Ucrânia até 27 de novembro. Ele disse que quer receber uma resposta entre 24 e 27 de novembro. Bem, até 27 de novembro, sem resposta. Então, Estados Unidos da América. Bem, entendemos que eles vão parar de fornecer armas, informações de inteligência e dinheiro. A Ucrânia precisa de 45 bilhões de dólares de ajuda do exterior todo ano. Eles gastam de 90 a 100 bilhões de dólares por ano na guerra. E aproximadamente 45 bilhões precisam vir de fora. E sem os Estados Unidos da América isso não vai acontecer. Provavelmente menos da metade. E a Ucrânia vai enfrentar uma escassez aguda de mísseis, projéteis de artilharia e, do meu ponto de vista, até mesmo de balas. Então, as Forças Armadas da Ucrânia serão obrigadas a se limitar à defesa, ou seja, manter as linhas defensivas, sem ataques, nem mesmo contra-ataques. Nenhuma ofensiva, apenas defesa. Só isso? Sempre ruim? Pergunte a qualquer militar. São possíveis avanços das tropas russas em determinados setores da linha de frente devido à falta de munição, equipamentos e ao cansaço do pessoal ucraniano. A Ucrânia também perderá uma parte significativa do apoio orçamentário para salários e pensões. Lá estão as compras militares, o apoio e as demais funções do Estado. As principais, não as demais, mas as principais funções do Estado. As reservas cambiais e os fundos de ouro vão se esgotar rapidamente, o que levará à desvalorização da grivnia, claro, à inflação e à redução dos gastos sociais. A recuperação será drasticamente interrompida, a restauração da infraestrutura vai diminuir, a manutenção dos equipamentos e a compra de combustível vão desacelerar. São coisas indispensáveis para viver. O ritmo da mobilização vai diminuir com certeza. Mais pessoas vão fugir e o moral do exército vai cair. Risco de deserção. Muitos especialistas avaliam que 2 a 3 meses sem a participação dos Estados Unidos da América forçarão a Ucrânia a adotar uma defesa fechada e recuar lentamente. Até que recorram ao Trump pedindo para parar a guerra. Mas o problema é que, nesse momento, a Rússia pode já decidir que é mais vantajoso pressionar a Ucrânia até a capitulação total, uma ofensiva em massa e a captura de Kiev não estão sendo previstas. Porque o território, digamos assim, ele está bem fortificado. Desde o local onde eles estão agora até Kiev. Sim, o exército aprendeu muito a lutar nesses 3 anos. E, estando entrincheirados, eles podem defender a parte central do país por muito tempo. A Rússia também tem recursos limitados. Eles têm mais na Ucrânia, mas ainda assim são limitados. Problemas com a mobilização. Além disso, é preciso manter o controle sobre os territórios que foram conquistados. Por isso, os analistas não esperam a tomada de Kiev antes de 2 a 3 anos, e esses 2 a 3 anos seriam de combates contínuos, se ambos os lados conseguirem suportar isso. Isso só pode acontecer com o colapso do apoio ocidental, incluindo os Estados Unidos da América e Europa, e a queda da moral militar. Sem uma recusa total da Europa em ajudar e uma completa desmobilização da Ucrânia, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos da América, a Rússia não conseguirá chegar a Kiev nos próximos pelo menos 2 a 3 anos. Para isso, os russos teriam que conquistar cidades grandes como Dnipro, Poltava e Chernigov. Na Rússia, a produção de tanques diminuiu. Sim, tanques de verdade. As fábricas equipadas estão reduzindo a contratação de funcionários. Começou a faltar componentes por causa das sanções que, digamos, estão sendo impostas, já foram impostas e continuam sendo impostas. A produção, sem contar, digamos, tudo aquilo que não são munições, ou seja, todo o material de consumo, diminuiu.
Apesar disso, as interrupções na Rússia ainda não são daquelas que, digamos, a fariam parar. Isso indica mais que a Rússia não conseguirá realizar grandes ofensivas desse porte, ofensivas em larga escala, não sei como definir melhor. O que tudo isso significa? Uma guerra de oposição de muitos anos, com pequenos avanços dentro da Ucrânia, bem, em uma direção para dentro da Ucrânia, desgastando equipamentos e forças vivas. Putin, na verdade, ele tem um problema muito, muito grande que é chamado de e daí. Depois do fim da guerra, ele não pode voltar para casa sem uma vitória. 700 mil militares lá, 200 mil diretamente na linha de frente, mas o restante, digamos assim, está ao redor e se movimentando para lá e para cá. E a maioria desses caras se tornou, na guerra, bem, não a maioria, mas uma quantidade enorme. Evito usar maioria. Muitos nessa guerra viraram bandidos, marginais. Isso vai significar um aumento não de pessoas controladas pelo Kremlin, mas sim do meio criminoso. 500 mil de pessoas prontas para tudo, criminosos dispostos a qualquer coisa. Zelensky não pode se dar ao luxo de terminar a guerra também. Ou seja, depois disso, em 3 meses ele será reeleito e imediatamente será julgado por desvio de fundos em grande escala. Tempo de guerra. Isso aí, muito provavelmente, é fuzilamento. A Europa não quer acabar com a guerra, porque o dinheiro, quer dizer, o que os políticos ganham ao liberar verbas para fazer guerras, não se compara com nada. E o principal é que, digamos assim, não dá para verificar. Lá faz-se um relatório dizendo que 100 tanques foram destruídos, e aí está, 1 bilhãozinho, como dizem, para ser repartido. Nenhum dos participantes tem a menor ideia. O desejo de acabar com essa matança, mas só lá nos Estados Unidos. E por isso todos aqueles que mentem para seus povos, então, eles odeiam a América, Trump. Odeiam porque os Estados Unidos podem conseguir parar essa guerra. É assim que as coisas são. Pronto, não esqueça de se inscrever. Aliás, tocar o sino, ainda não terminei, só estou fazendo uma pequena pausa. E envie para os amigos, assim você vai receber sempre um conteúdo legal e exclusivo, que na minha opinião mais ninguém oferece. Isso me surpreende, mas... Bom, é um fato. Chegou agora o relatório do Rubio sobre as negociações com os ucranianos. Quero que você ouça. Bem, tivemos um dia muito bom hoje. Acho que fizemos um enorme progresso, até mesmo desde a nossa última conversa. E desculpe por ter feito você esperar, mas ainda havia muito trabalho a fazer. Você sabe, começamos há quase 3 semanas com um documento fundamental que discutimos e concordamos com ambas as partes, levando em consideração a opinião de ambos os lados. E quando você participa disso há 10 meses, começa a entender bem as prioridades, as linhas vermelhas e as questões importantes para ambos os lados. Isso nos permitiu criar um documento fundamental, que é o documento de trabalho atual. Na verdade, nas últimas 96 horas ou mais. Houve uma interação ativa com o lado ucraniano, incluindo o nosso ministro do Exército e outros que estão em Kiev, encontrando-se com participantes-chave de todo o espectro político ucraniano nos poderes legislativo e executivo, assim como com militares e outros. Para esclarecer esses pontos, viemos aqui hoje com o objetivo de pegar, bem, você sabe, 28 ou 26 itens, dependendo da versão, conforme eles se desenvolvem, e reduzir aqueles que eram questões em aberto. Alcançamos isso hoje de forma significativa. Claro, como qualquer acordo final, ele precisa ser aprovado pelos presidentes e há algumas questões sobre as quais ainda precisamos continuar trabalhando. Acho que a conclusão de hoje é essa, valeu a pena e foi muito importante. Esse foi provavelmente o dia mais produtivo sobre esse assunto que tivemos em muito tempo, talvez em toda a nossa interação. Mas o trabalho continua. E como isso ainda é um processo em andamento, você sabe que eu não quero declarar vitória ou dizer que chegamos ao final. Ainda há trabalho, mas avançamos muito hoje em relação ao início do dia e à semana passada. Isso é certo. Só mais algumas perguntas. Você mencionou que há alguns pontos
Restaram. Você poderia esclarecer isso? Perguntas, detalhes dessas perguntas? Este é um momento muito delicado e é importante. Como eu já disse, ainda não há consenso sobre eles. Algumas são questões de semântica ou formulação. Outras exigem decisões em nível mais alto e algumas só precisam de mais tempo para serem trabalhadas. Aliás, vou mencionar que houve pontos que discutimos como parte dos 28 iniciais. Ou isso evoluiu, esse foi o trabalho em andamento. É um documento em constante evolução, mudando diariamente com novos dados. Alguns mencionavam ações ou o papel da União Europeia-OTAN, etc. Nós os separamos porque acabamos de nos reunir com conselheiros de segurança nacional de vários países europeus. Isso é algo que precisaremos discutir com eles, pois lhes diz respeito. Focamos em questões bilaterais. Algumas coisas não são intransponíveis. Posso dizer que as questões em aberto são superáveis, só precisamos de mais tempo do que temos agora. Acredito que vamos conseguir. Se Acreditar em Rubio. Então os que restaram. Então as discordâncias restantes. Superável. Ele não está dizendo nada, não. Ele está falando de uma emboscada, em outras palavras. Mas, mais uma vez, isso é entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. Na verdade, Rubio disse que conhece o humor dos russos e que já conversou com representantes da União Europeia. Mas com a Rússia ele ainda não conversou oficialmente. E para isso, como dizem os diplomatas, ele precisa suavizar os principais pontos críticos e obter o aval do chefe, do Trump. a Ucrânia comunicou que aceita negociar pontos essenciais, como território, em troca de paz com a Rússia, eles insinuaram que estão prontos. Bem, eu não vou, escute, isso não é para evitar a resposta. Só não vou entrar em detalhes sobre os temas discutidos porque é um processo em andamento. É importante entender como isso funciona, pois você precisa saber disso. Para haver uma proposta, ela deve ser escrita. Porque se for algo dito oralmente, fica no ar, é preciso colocar no papel, e o fato de estar impresso não significa que seja definitivo. Receba pronto, com base nisso, faça ajustes, depois uma nova versão, seja sua ou uma contraproposta, mais revisões. É um processo contínuo. Ainda há muito a fazer, por isso não vou especular ou detalhar pontos da última versão da proposta. Porque, para ser sincero, até amanhã ou depois de amanhã tudo ainda pode mudar. Mas posso dizer a vocês, acho que estou muito otimista de que vamos conseguir fazer algo aqui, porque já avançamos muito. Bem, Isso soa, sou otimista. informe ao Trump como os ucranianos estão dispostos nas negociações. Hoje foi o dia mais produtivo, eu juro. Ele os chamou de ingratos. Bem, hoje nós conversamos desde então e acho que ele está satisfeito com nossos relatórios de progresso. Senador, e o Partido Russo? Eles queriam. Os russos daqui votam, então se eu... Bem, veja, desde o início, buscamos entender a posição russa, recebendo diversas comunicações, inclusive documentos não oficiais no Departamento de Estado. Também o que discutiram verbalmente ao longo do tempo. Assim, qualquer decisão tomada hoje, se houver acordo com a Ucrânia, deverá ser apresentada à Rússia. Essa é outra parte dessa equação e eles precisam concordar com isso para que funcione. E quanto à quinta-feira e quanto ao novo prazo, haverá um novo prazo ou um prazo final? Queremos fazer isso o mais rápido possível. Queremos que isso seja na quinta-feira, gostaríamos que fosse até lá. Mas o principal é que hoje fizemos um progresso significativo, avançamos bem. Estou otimista de que alcançaremos o objetivo em breve. Queremos que isso aconteça logo, seja na segunda, quarta, quinta ou sexta da próxima semana, porque as pessoas... Enquanto não resolvermos isso, mais pessoas vão morrer, haverá mais destruição. Queremos encerrar a guerra rapidamente, mas ainda precisamos de tempo. Aqui... Por aqui vamos encerrar. Rubio acredita que o tratado fornecerá as condições necessárias para que a Rússia encerre a guerra. Talvez seja uma combinação de propostas americanas e europeias, mas provavelmente são apenas um pouco modificadas. Lá estão esses 26 ou 28 pontos que Wittkopf e Rubio trouxeram e que eu considero muito mais racionais. Se você quer guerra, se você quer o fim da guerra, se você quer a continuação da guerra, então eles não são racionais. Mas se você quer o fim da guerra, então eles são muito mais racionais do que aquelas propostas que foram apresentadas tanto pelo lado russo quanto pelo lado europeu e, na verdade, pelo lado ucraniano. Lá é só, bem, emoção, naturalmente, emoção. É absolutamente compreensível o porquê.
Eu espero que sim, tudo bem. Vamos encerrar por aqui e até a próxima.